Olá você que acompanha o grupo Imagina Acredite, tanto a nossa revista impressa como online. Já estamos na 31ª edição da revista, que é o único veículo em circulação exclusiva dentro do Congresso Nacional. Nosso site e agora também nosso podcast Imagina Acredite. E hoje nós estamos recebendo aqui o deputado federal Eros Biondini, ele que é lá de Minas Gerais, lá das Minas Gerais, e é do PL de Minas Gerais, para uma conversa que vai além do debate econômico. Vamos abordar a atuação da defesa das causas religiosas no Congresso, os investimentos em comunidade terapêutica e segurança pública, além de propostas como a PEC, que reduz a idade mínima para determinados cargos eletivos. Também falaremos sobre a sua relação que teve com o Papa Francisco, já o Papa também, o Leão, e outros papas também. Eu acredito que o deputado Eros tem uma grande trajetória dentro da Igreja Católica, né? O berço dele é a Igreja Católica. E suas perspectivas para as eleições de 2026 e como a fé, música e política se conectam em sua trajetória parlamentar. Mas, deputado, muito bem-vindo ao nosso podcast. Em sua trajetória política, o senhor tem defendido, aliás, o senhor criou a frente, ajudou a criar a Frente Parlamentar Católica e teve papel fundamental nessa construção. Como avalia o impacto desse grupo na formulação de políticas públicas com perspectivas religiosas? Então, primeiro, meu querido amigo Sérgio, obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar aqui no seu podcast. Quero testemunhar, né? Te acompanho há tantos anos e você, na minha opinião, é o melhor comunicador que nós temos aqui, que faz essa ponte do Congresso com as políticas públicas de forma isenta, dando espaço para todos. Eu tenho a alegria de ter sido capa de uma das suas revistas, que está bem aqui na mesa, e também ter sido matéria de outras revistas. E obrigado pela sua consideração, não só comigo, mas com todo o nosso segmento. Bem, eu faço 20 anos que estou na política. 35 anos de missão católica, ou seja, depois... 2 décadas, né? Depois de 15 anos de missão católica, né? Eu comecei há 35 anos, há 37 anos eu passei por uma restauração de vida, né? Na minha adolescência, de convívio com as drogas durante um tempo, e Deus me deu essa oportunidade de uma vida nova, e eu aproveitei essa oportunidade, né? Nós temos que aproveitar as oportunidades Sim. que Deus nos dá, né? Ficar chorando o leite derramado não dá. Ficar lamentando as coisas que não deram certo na nossa vida também não dá. Ou a gente vai para frente, ou a gente fica parado. E eu aproveitei a oportunidade que Deus me deu de uma vida nova. O que significa vida nova? Enxergar como somos importantes aos olhos de Deus. E assim eu comecei a minha trajetória na evangelização católica, com a Canção Nova, com a comunidade Mundo Novo, da qual eu sou fundador. Na música, eu sou um dos compositores com o maior número de músicas já gravadas no Brasil, 110 músicas gravadas. Já foram gravadas minhas músicas pelo Padre Jonas da Canção Nova, pelo Padre Fábio, Padre Marcelo Rossi, Padre Reginaldo Manzotti. 2 das minhas músicas estão entre as top 10 da música católica, que é Chuva de Graça e Nas Asas do Senhor. E há 20 anos, né, militando nessa nossa causa da defesa da vida, dos valores cristãos, da defesa da família, luta contra as drogas, contra o aborto, os segmentos católicos me viram como alguém que poderia representar o nosso povo. E aí, assim, eu fui eleito deputado estadual, depois eu fui eleito deputado federal, já estou no 4º mandato de deputado federal, e logo que eu cheguei aqui na Câmara, junto com Givaldo Carimbão, Diego Garcia, nós criamos a Frente Parlamentar Católica. Para quê? Para reunir os deputados católicos e convergir naquilo que são as nossas pautas. Muitos projetos que tramitam na Câmara afetam a família, afetam os jovens, droga, aborto e ideologia de gênero e outras coisas. E nós, então, propondo o contrário, né? A luta contra a ideologia de gênero, contra a pedofilia, contra as drogas, contra o aborto, mais que isso, a favor da vida, da família, da dignidade humana. Então a Frente Católica ela tem essa função maravilhosa. Bendito o dia que Deus nos inspirou a Frente Parlamentar Católica. Sou um dos fundadores,
e já fui também presidente da frente. Hoje é o deputado Luiz Gastão do Ceará. E a Frente Católica, justamente ela faz isso. Ela pega as nossas pautas principais e nos leva a discutir, debater e apresentar proposições para que no Congresso também nós possamos defender aquilo que são os nossos princípios, os nossos valores. Muitas coisas importantes a frente já fez. Desde projetos de lei como o Estatuto do Nascituro, que garante os direitos àqueles que não nasceram ainda, como sessões solenes, a última que tivemos agora da entronização da imagem de São Miguel Arcanjo, imagem original que veio do exterior para peregrinar no Brasil, e nós fizemos uma linda sessão solene consagrando o Brasil à proteção de São Miguel Arcanjo, que é o príncipe da milícia celeste. Então, a Frente Católica é uma das frentes mais atuantes, como também a Frente das Comunidades Terapêuticas. Você sabe que eu também sou fundador dela. Sim. Temos trabalhado... Eu acompanhei toda a fundação da Frente Parlamentar Católica, junto com o senhor, o deputado Diego Garcia, que o senhor acabou de falar também, as comunidades terapêuticas também. Exatamente. Tudo isso foi no governo passado, a gente fazia toda essa... Sempre estava no Congresso debatendo essa pauta. Isso, e assim, graças a Deus, é uma das frentes mais atuantes. Nós temos um encontro de oração toda quarta-feira em um dos plenários, das 8h30 às 9h30. Nós temos missa no Nereu Ramos, uma vez por mês. E, além disso, nós levamos a nossa mensagem aos outros parlamentares, porque entre as pautas católicas estão as escolas, os lares de idosos, as próprias comunidades terapêuticas, as instituições filantrópicas, hospitais filantrópicos e instituições filantrópicas que acolhem e ajudam pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a Frente Parlamentar Católica ela tem uma importância grandiosa na Câmara Federal. O senhor foi um dos parlamentares, deputado, que mais canalizou recursos, emendas parlamentares para instituições sem fins lucrativos, inclusive comunidades terapêuticas, e também para a segurança pública também. Como o senhor avalia os resultados desses recursos? Primeiro que realmente a gente tem que focar naquilo que é a nossa vocação. A minha vocação maior realmente é restaurar vidas. E quando nós investimos, por exemplo, numa comunidade terapêutica, nós estamos dando a centenas, milhares de famílias a oportunidade de terem os seus filhos recuperados das drogas. Uma pessoa, quando você recupera uma pessoa das drogas, Sérgio, você impede que essa pessoa cometa crime, então você já impacta na segurança pública. Você impede que esse menino ele pare de estudar, então impacta na educação. Você impede que ele, por causa de crimes ou drogado, ele acabe tendo acidente, e isso também afeta o sistema de saúde. Ou seja, a política de drogas, quando você investe nela, você afeta positivamente todas as políticas públicas. Assistência social, saúde, educação, segurança pública. Então, além da participação também, deputado, da família também, que traz com que aquele jogo, porque a maioria das pessoas que vão em busca da droga, do prazer na vida, é porque não encontra prazer dentro de casa. E a comunidade terapêutica traz, resgata esse sentar na mesa, comer todo mundo junto. Não é? E mais do que isso, lá dentro da comunidade terapêutica, enquanto o menino está se recuperando, ou o rapaz, ou a moça está se recuperando, ali também nos encontros de autoajuda, eles resgatam o valor da família que está acompanhando a recuperação dele de longe. E então eles mandam carta, resgatam perdão, reconciliação. Quando eles voltam, eles não são só liberados das drogas, não. Sim. Eles têm um outro coração, uma outra mente, voltam para casa, para a família, para poder ser ali agora o contrário, ser um construtor da paz, prosperidade da família, volta para o mercado de trabalho, para a faculdade, para a escola. Então, eu optei por investir na recuperação das pessoas. E, claro, a segurança pública está diretamente ligada com essa questão da política de drogas. Então, eu também procurei investir naqueles que doam a sua vida para defender a nossa, que são as forças de segurança. Temos projetos de
prevenção como o PROERD, por exemplo, da Polícia Militar de Minas Gerais, que eu sempre apoiei, que é um projeto de prevenção às drogas que a polícia faz, e também a sensação de segurança para as famílias, de segurança contra a violência contra a mulher, e outras coisas assim. Então, eu busquei investir, eu tenho e também nas instituições filantrópicas, como a Paz, a Pax, lares vicentinos de idosos, hospitais filantrópicos, tudo isso faz parte das bandeiras que eu levanto. Então, quando, por exemplo, um bispo lá, como de Caratinga, Dom Emanuel, né, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, há 8 anos atrás, estava sob intervenção, praticamente fechado, ele me chamou, Eros, por favor, me ajuda a salvar esse hospital, capricha nas suas emendas aqui, me ajuda a salvar, é um hospital regional, toda a região de Caratinga. Aí eu falei, tá bom, Dom Emanuel, vou ajudar. Comecei a investir minhas emendas, o hospital recuperou de tal forma, hoje dá gosto de chegar lá e ver o que esse hospital está fazendo na vida de milhares de mineiros. Então, dá gosto desse caminho que eu optei por trilhar e aonde eu quis investir né, as emendas impositivas que eu tenho como direito parlamentar. E vale a pena até, já que a gente tocou nesse assunto, falar de uma coisa que acontece hoje, né? A comunidade terapêutica ela trabalha diretamente com abstinência e hoje houve um apoio muito grande do governo passado às comunidades terapêuticas e no governo atual as comunidades estão encontrando dificuldade de avançar por conta de uma briga entre a saúde mental que não concorda com a política da abstinência e não é nem o fato de você não concordar, é o fato de você não sentar para escutar o outro lado, porque esse negócio extremo é muito ruim, tudo que é extremo é muito ruim. Né? Impede do que as pessoas vão, como se só o outro lado tivesse razão, só a minha política salva. Isso devia ser uma corrente. Eu acho que deveria envolver o conselho, o CRAS, o CAPES e as comunidades terapêuticas. Se o problema dessa pessoa do CAPES foi identificado que é um problema de saúde mental, ele vai para uma clínica que trabalha com saúde mental. Se o problema dele for apenas droga, vai para uma comunidade terapêutica. Essa é a nossa grande luta, Sérgio, porque às vezes não só não concordam, mas perseguem. Então isso é muito ruim quando agentes que estão teoricamente com o mesmo fim, com o mesmo objetivo, que é tirar a pessoa da dependência química, eles se conflitam. Porque atrapalha. Quem é prejudicado é aquele pobre coitado que está na ponta lá sofrendo com a droga. Família. E aí realmente hoje o pessoal da saúde mental, eles têm radicalizado de tal forma que o governo está cortando investimentos nas comunidades terapêuticas. Apesar de sempre o investimento nos CAPs e no projeto ser muito maior. Sempre foi muito maior. E nós, as comunidades terapêuticas, nunca reclamamos, quer investir, paciência. Apesar de que nós sabemos que o resultado está aí para quem quer ver. Sim. Pega 100 meninos que estão sendo atendidos nos CAPs, AD, pega 100 meninos que estão sendo atendidos nas comunidades terapêuticas. Daqui a um ano, veja como estão esses 100, se eles continuam só na droga, reduzindo danos e tal. E esses 100 aqui que já voltaram para casa, estão trabalhando, estão estudando, estão trazendo recursos para sua família, estão em paz com a sociedade. Então, infelizmente, nós estamos vendo uma crise das comunidades terapêuticas por causa de falta de recurso e investimento. E essa briga de saúde mental, que tem a lógica de medicamento, remédio, né? Então, o nosso foco é salvar vidas. Sim. Nós temos, se você, né, o rapaz caiu na piscina afogado, se você está preparado, você pula lá e salva ele. Se sou eu pulo lá e salvo. Você espera, eu vou lá agora e tiro ele da piscina. O negócio é salvar a vida. Agora, enquanto nós estamos brigando aqui, o que está afogado lá, você não está de roupa de salva-vida. Mas você não está de short de nadar. E o outro lá afogando. Enquanto nós estamos brigando, as pessoas estão morrendo. O senhor, deputado, agora em fevereiro de 2025, apresentou uma PEC para redução mínima para cargos como presidente, senador, governador. Como é que anda esse? Então, apesar de eu ser pré-candidato ao Senado por Minas Gerais, em 2026, eu fiz esse gesto porque
eu acredito no protagonismo dos jovens. Acredito de verdade. E eu quero dar minha contribuição. Apresentei essa PEC que reduz de 35 anos para 30. A possibilidade, por exemplo, de uma pessoa disputar para Senado, Presidência da República. Essa PEC ela teve uma repercussão assim, gigante, rapidamente, relâmpago. Assinaturas que muitas PECs já têm anos, anos e anos que não tem. Aí ela caiu numa dificuldade, tanto entre os senadores, porque, lógico, os senadores, a maioria já tem mais de 35 anos e não tem tanto interesse de que reduza a idade. E a outra coisa foi que o presidente Bolsonaro, a gente conversando, imaginamos que para presidente do Brasil, 35 anos seria mais ideal do que 30. Então a gente pensou de dar uma paralisada e aguardar de repente para uma alteração de que reduzisse o Senado para 30 e assim proporcionalmente os outros cargos, fazendo com que mantivesse talvez a presidência da República para 35 anos. Como eu apresentei a PEC, eu não sou o dono dela, né? Eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que ter bom senso, eu tenho que ter humildade de debater. Mas essa PEC ela teve uma repercussão em nível nacional. Todos os meios de comunicação, televisões, redes sociais divulgaram que a PEC que reduz a idade, deve ter brincado da PEC Nicolas ou João Campos, sim, porque seriam os dois, assim, vamos dizer, de cada lado, da direita e da esquerda, jovens que seriam beneficiados por essa PEC. Eu imagino que ela não vá tramitar até 2026. Então, nós vamos ter que esperar as eleições passar e continuar nessa proposta. Eu acredito mesmo que devemos reduzir um pouco, porque hoje os jovens, todos os maiores empreendedores são, os jovens estão na linha de frente, projetos, a inteligência artificial e todas essas tecnologias. Então, por que não também na política o jovem ser protagonista? Como é que o senhor enxerga essa conjuntura atual e quais as perspectivas para o Senado? Então, Sérgio, nas pesquisas todas e enquetes, mais do segmento centro-direita, eu apareço praticamente liderando as pesquisas, né? Então, isso, eu estou no 5º mandato, 4º mandato de deputado federal. Já fui secretário de Estado na gestão do governador Anastasia. Então, governador Anastasia. Me sinto, apesar de saber das minhas limitações, né, sempre buscar melhorar, me sinto preparado, pronto, né, maduro. À disposição. À disposição para lutar pelo nosso povo agora na Câmara Alta, né, que a gente chama, né, no Senado da República. E se essa for a vontade de Deus, e se os nossos segmentos, grupos e próprios partidos, né, entenderem que é a minha hora, temos 2 vagas, né, para o ano que vem, sim. E eu estando à frente, isso já é um fator para considerar. Então, eu vejo que há muito entusiasmo com a minha candidatura ao Senado em Minas Gerais. O senhor apresentou ao Papa Francisco, levou pessoalmente ao Papa Francisco, não, ao Papa Leão, documentos contendo denúncias sobre censura, fraudes no INSS e restrições da liberdade de expressão. Com a morte do Papa Francisco, o senhor acredita que o Papa Leão possa repercutir essas informações, deputado? Então, o senhor levou ao Papa Leão, não foi isso? Foi. Tá. Foi, eu levei, eu tive um encontro, né, no jubileu dos governantes e parlamentares com o Papa Leão. Eu estive com ele pessoalmente, e isso está até na minha rede social, o pessoal pudesse seguir aí o Instagram, @erosbiondini. Aliás, né, eu tive a graça e a alegria de estar já com 4 papas. Não. Papa João Paulo II, eu cantei na Jornada Mundial da Juventude de 2000, jubileu. E agora, 25 anos depois, outro jubileu. Papa Bento XVI, em Madrid, eu também fui cantor oficial da Jornada Mundial em Madrid, 2011, e 2013, Papa Francisco no Rio de Janeiro. E agora tem a oportunidade. Eu estava na Itália quando o Papa Francisco apareceu pela última vez com vida na missa de Páscoa desse ano agora. Eu tive a oportunidade, junto com um grupo de peregrinos que eu estava conduzindo, de participarmos da aparição, a última aparição em vida do Papa. No domingo ele faleceu na segunda, nós estávamos lá também, participei do funeral,
E aí o Papa Leão assumiu com realmente uma disposição, o Papa mais jovem, uma disposição, e já conquistou todo mundo. E o Papa Leão, ele se posicionou firmemente contra qualquer tipo de perseguição religiosa, perseguição também aos jornalistas, né? Contra o cerceamento de posicionamentos e notícias em busca da verdade. Então, eu, em consonância com essa mensagem do Papa, e também aproveitando o encontro que nós tivemos com o Papa Leão, eu levei sim alguns pontos de preocupação que nós temos aqui no Brasil. Esse rombo do INSS, né? Esse calote que foi dado aí nos nossos idosos, aposentados, pensionistas. Vergonha, né? É uma vergonha você explorar. E o Papa João Paulo II, ele já dizia, um país que não respeita os seus idosos, aqueles que mais contribuíram para a construção desse país, ele não tem futuro. Então, eu fui levar essa denúncia ao Papa Leão, mostrando que o Brasil, infelizmente, atravessa esse momento crítico, onde houve esses descontos como fosse uma fraude para os aposentados, pensionistas, idosos no Brasil, né? Bilhões, né? E isso é muito triste. Não escutou? Eu entreguei para a assessoria do Papa esse documento e ali nós pedimos que ele abençoasse a bandeira do Brasil, né? E nas próprias palavras dele a gente já encontrou uma resposta. Porque ele falou, né? Todos esses temas que para nós são caros, são importantes. Então, assim, o Papa Leão, Leão XIV, é um Papa que veio realmente, imagino, para marcar a história também, dando sua contribuição aí para a sociedade, não só para uma sociedade mais pacífica, mas também mais justa, né? Chamando as pessoas para se voltarem mais para a fé, voltarem mais para Deus e assim, consequentemente, amar melhor, amar, né, com mais ardor o seu semelhante. Muito bem, deputado. O senhor mencionou, em 2025 o senhor foi reconhecido como parlamentar destaque de Minas Gerais pelo Prêmio Inova. Que iniciativas ou projetos embaçaram sua premiação e como isso reflete sua atuação no Congresso e também na candidatura aí ao Senado, né? Então, Sérgio, nesses anos que eu estou aqui na Câmara, eu tive a alegria de, por 3 vezes, receber homenagens assim, que são, vamos dizer assim, quase que únicas. Eu recebi a Águia de Ouro como melhor congressista. Depois eu recebi, em 2016, o prêmio Marketing Político como o melhor parlamentar de Minas Gerais, número 1. E em demais anos fiquei bem colocado, mas nesse ano eu fui considerado, entre senadores e deputados, inclusive isso é importante salientar, entre senadores também fui considerado o mais atuante. E agora recebo o prêmio Inova como o parlamentar de destaque entre os 513 deputados federais. Eu fui premiado e me sinto honrado. Eu acho que é um conjunto, né, de ações e de proposições, leis já sancionadas, como a lei das APACs, né, que trabalha a humanização do sistema prisional, a lei do Dia Nacional do Terço dos Homens também já foi sancionada, projetos de leis importantes que eu já apresentei aqui na casa, como você mesmo mencionou. Eu quero destacar essa PEC da redução, mas também um projeto que nós não falamos aqui ainda, sobre a reserva estratégica de Bitcoin, que pode colocar o Brasil na vanguarda, na frente dos demais países, no que diz respeito à soberania econômica do Brasil, não é? Já que vários países, eu fui o segundo a apresentar um projeto desse assim no mundo, né? Primeiro foi a senadora americana Cynthia Lummis, que apresentou, depois fui eu que apresentei esse projeto de possibilidade de um percentual da reserva do Tesouro Nacional ser em Bitcoin, né? E isso também deu uma repercussão em nível internacional. Então acho que esse conjunto, né, a postura política, as bandeiras firmes, as causas que eu defendo, os projetos que eu apresentei, tudo isso imagino que no ano 2024 também me fez ser o parlamentar, o deputado, vamos dizer, destaque, né? Sem nenhum tipo de... Eu não esperava, né? De vaidade, né? Não. Só trabalho, não, né? mais responsabilidade, né? Não está escrito lá? A quem muito foi dado,
Muito será cobrado. Isso não é brincadeira, não. Isso A quem mesmo. muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi oferecido, muito será exigido. Então, o que eu tenho que fazer enquanto eu estiver na vida pública, procurar doar minha vida e fazer o meu melhor para que eu não tenha que pagar essa conta lá na frente, né? Quando falar, por que que você não fez aquilo que tinha que ser feito? Então, eu fico realizado, eu fico satisfeito. Se eu parasse por aqui hoje, eu poderia dizer que sou uma pessoa Cumpriu uma grande feliz, missão, né? realizada. Não foi por falta de problemas, dificuldades na vida. Minha vida teve muitas dificuldades. Eu tive um câncer de próstata precoce, com 40 Nossa. e poucos anos de idade, maligno, adenocarcinoma, mas não me abati por isso. Eu quase morri com o Covid, também seguimos em frente e já falei do meu histórico lá com as drogas e outras tantas dificuldades que passamos, mas eu optei por olhar à frente gastar meu tempo fazendo bem, ao invés de lamentar o que não deu certo, as feridas que eu trago, né? E eu sempre tento passar isso para as pessoas que estão ao meu lado, né? Nós temos diante da nossa vida, da nossa história, duas alternativas: ou desistir, ou transmitir para os outros uma cara de derrotado, ou de triste, ou de amargurado, magoado, ou então levantar a cabeça e esperar a próxima tempestade chegar para falar, eu já enfrentei 3, agora eu vou enfrentar a 4ª. Então eu fico feliz com os reconhecimentos que eu tive. Você também me homenageou aí, eu sendo capa de uma das suas revistas. Então, assim, tudo isso, essa bandeira minha, Brasil sem aborto, Brasil sem droga, essa bandeira que eu fui um dos primeiros a levantar há 20 anos atrás, essa bandeira aí, hoje ela chegou já no Papa, né? E muitos dos que estão ao meu lado nesses segmentos usam essa bandeira hoje em dia. Então, assim, eu já deixei uma marca na política, na vida pública e me sinto, assim, realizado por isso. Muito bem, eu acompanho o deputado Eros Biondini acho que já tem 7 anos, 8 anos, né? Vejo toda a sua trajetória e realmente tudo que o senhor fala realmente é isso mesmo, né? Um deputado que realmente está preocupado com a família, com o bem-estar do próximo, sempre fazendo seus shows para os jovens, para a juventude. E é difícil você ver hoje, você conciliar tudo isso, política, esse lado cristão, essa coisa que te resgata, que te anima, que te põe para frente, que te põe em evidência, mas que, por outro lado, tem muita gente que se espelha em ti, né? Eu acho que tem gente que olha assim e diz assim, pô, eu posso ser igual. Se ele superou tudo isso, eu tenho uma coisa, uma máxima comigo também, eu não gosto de tristeza. Aliás, a dor, para mim, ela me alimenta. Quando vem algo que tem negativo, eu digo, por trás disso tem uma coisa muito boa. Então eu já faço uma cara de alegria, como Jesus, né? Meu Deus, porque ele me abandonaste, mas depois ele disse que faça a tua vontade. Então, quer dizer, quando ele abraçou a dor, a alegria, a dor por trás de uma alegria muito grande. Então eu sempre acredito muito nisso, deputado, e parabenizo, porque realmente o senhor é um dos parlamentares que eu mais vejo atuar dentro do Congresso. Torço para que o senhor chegue lá ao Senado, que eu acho que vai ser muito bom para Minas Gerais, vai ser muito bom para as pessoas que o senhor, que já acreditam no senhor, né? Mas nas comissões da Câmara, deputado, o senhor atua como titular em ciência, tecnologia e inovação. É suplente em matérias como direito digital e relações exteriores. Quais agendas específicas tem promovido nessas áreas e quais avanços espera alcançar? Então, eu também sou membro da Comissão de Minas e Energia. Então, são essas 4 comissões. Direito digital, eu apresentei o projeto do Bitcoin. Então, isso aí já mostra o protagonismo e minha atuação nessa nova comissão, que é muito importante, porque é o futuro que está sendo discutido no mundo inteiro. Nas relações exteriores, eu sou o presidente do grupo de amizade parlamentar Brasil-Itália. Então, por exemplo, eu fui o relator do acordo, da renovação do acordo, da conversão de carteira de motorista dos brasileiros que moram na Itália e de vice-versa. Uma demanda que milhares de pessoas me pediam e tinham, porque venceu esse acordo, e muitos brasileiros que moram na Itália, que precisam do seu carro para fazer o seu trabalho,
perderam a carteira. E aí eu fui o relator, tanto na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quanto no plenário da Câmara. Então, você vê, nas comissões todas, a Ciência e Tecnologia da mesma forma, agora mesmo o meu projeto sobre a reserva de Bitcoin, que está na Comissão de Desenvolvimento Econômico, ele está tendo audiência pública. Então, essas comissões são muito importantes. E comissões que têm a ver. A Minas de Energia, Minas Gerais é o estado, né, com essa maior discussão sobre essa questão de Minas e energia, né? E sabemos também que temos que ter uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Para a sustentabilidade do Brasil, né? Energética do país. Então, assim, eu vejo que as comissões são muito importantes, porque é onde amadurecem todos os debates antes de ir à votação no plenário. E onde eu passei também, eu quis deixar uma marca. Já fui da defesa do consumidor, já fui da comissão do idoso, já fui da comissão de pessoas com deficiência. E acho que as comissões a gente tem que escolher a dedo, aonde nós podemos ser bem úteis e atuantes para realmente o funcionamento da Câmara. O senhor atua também, sua atuação resulta de uma trajetória que reúne fé, música e política. Como essa base espiritual influencia sua visão sobre temas controversos como aborto, drogas e liberdade religiosa no Congresso Brasileiro? Então, é aquilo, né? Ninguém pode dar o que não tem. Uhum. Eu tenho, assim, pavor de ser um personagem. Pavor. Até mesmo de uma causa boa, você levantar, decorar um texto e levantar uma bandeira sem ter a essência disso no coração. Então eu procurei de verdade defender aquilo que eu acredito que eu vivo, ou procuro viver. Porque todos nós temos nossas virtudes, nossos defeitos. Mas eu procuro viver. Então a fé cristã, os valores cristãos, o seguimento de Jesus, isso me dá toda a base, além de me dar a força espiritual interior para eu poder fazer as minhas defesas na Câmara e apresentar meus projetos. Eu quero viver aquilo que eu acredito e quero também falar daquilo que eu vivo. Procurar viver com coerência. Então, é o que eu tenho trazido para a Câmara dos Deputados. Uhum. A minha fé, ela embasa toda a minha atuação. De fé e política, assim como eu chamo. Fé e política. Então, o rei Davi, né? Lá no livro de Samuel, lá no início da Bíblia, o rei Davi, ele era músico, ele era cuidador de ovelhas, eu também sou veterinário, e ele foi chamado a ser rei. E mesmo depois de rei, aliás, depois que Davi já era rei, ele compôs os seus salmos mais bonitos. Ele não parou a missão de cantar, de tocar para Deus, depois que ele se tornou rei. Aquele salmo que todo mundo conhece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi compôs no campo de batalha, lutando pelo seu povo. Então, eu me inspiro muito na vida de Davi. Quero viver aquilo que eu acredito e trazer para a minha vida política pública para o bem comum, né? Na luta do bem comum, para que a minha atuação ela possa beneficiar o nosso povo de fato. O Brasil sempre houve uma polarização muito grande, né? Direita, esquerda. Antigamente PSDB era direita, PT sempre foi esquerda, né? Mas eu acho que nunca houve, nunca houve uma polarização tão ferrenha como há hoje. E isso se ficou mais acalorado desde da última eleição, com a perda do governo do presidente Bolsonaro. Como o senhor avalia o Congresso hoje? Como é que o senhor avalia essa situação do país, essa divisão, essa situação tão caótica, vamos dizer assim, que há hoje em termos de polarização? Então, o Brasil hoje vive uma crise institucional, uma crise muito grande, mundial. O mundo inteiro, infelizmente, olha para o Brasil hoje com preocupação. Eu sou um aliado do ex-presidente Bolsonaro, e que eu chamo sempre de eterno presidente, é um jeito carinhoso de chamar. Uhum. É um homem que já sofreu todo tipo de combate, de pressão, de ataque, independente de quem concorda ou não, e que realmente não desistiu. É uma pessoa que
como eu disse, né, todos nós temos defeitos e virtudes, né, mas ninguém pode negar, ele levantou o patriotismo, reacendeu o patriotismo das pessoas, né, na defesa do Brasil, da bandeira do Brasil, dos valores, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, né? E agora, é aquela história, né? Às vezes, para fazer omelete, você tem que quebrar os ovos, né? E essa quebradeira tá doendo, né? E eu vejo que o Brasil ele precisa voltar à normalidade. Isso passa por uma harmonização melhor entre os poderes. O poder judiciário hoje, através do STF, ele se inflou demais. E isso exorbitou em relação aos demais poderes, executivo e legislativo. Na Câmara hoje, nós, às vezes, como a gente derrubou aí o decreto do IOF, e de repente vai lá um ministro do Supremo e simplesmente anula tudo isso. Anulou o próprio decreto, então interferiu no executivo, anulou a derrubada do decreto pelo Congresso Nacional. Então, enquanto não reequilibrarmos as forças da democracia no Brasil, eu imagino que nós vamos estar nessa corda nesse embate, essa corda esticada, né? E quem perde é o nosso povo. Então, nós queremos que o Brasil volte à normalidade, nós queremos a paz para o nosso país. E eu, claro, me considero estar do lado certo da história. Estou lutando por quê? Pelos valores, pela família, pela vida, contra as drogas, contra o aborto, né? Pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, né? Isso é muito importante. Então, quando afeta a liberdade das pessoas, uma pessoa sem liberdade, ela praticamente perde a própria vida. Ela não é livre para se manifestar. Ela é tolhida no seu direito fundamental. Então, eu espero que o Brasil, quanto antes, ele entre na sua normalidade, mas para isso é preciso um reequilíbrio entre os poderes, e é lógico que agora o poder judiciário ele tem que voltar para a sua função, que é a avaliação constitucional, né? Somente uma corte constitucional. E que hoje o ministro manda prender, manda para soltar, manda anular uma lei, legisla a favor da droga, legisla a favor do aborto e faz isso, faz aquilo. Não, cada um tem que estar no seu papel. Assim é que a gente vai voltar à normalidade do país. Deputado, eu queria agradecê-lo por essa entrevista, por ter vindo aqui, nosso primeiro podcast da Imagine Acredite, né? O senhor já acompanha nosso trabalho, como você mesmo falou, da revista, já há 6 anos que estamos com o nosso impresso e agora com o podcast, nos dá essa entrevista. Sinta-se à vontade para colocar aquilo que o senhor acha que não foi abordado, mas que é necessário, e muito obrigado mesmo pela sua vinda. Então, eu já me senti à vontade aqui, porque você realmente é uma pessoa fantástica, maravilhosa e um profissional de primeira linha, que nos deixa à vontade para poder nos expressar, né? Fica gostosa a conversa, e parabéns pelo seu trabalho. Nas minhas redes sociais, não é? Que é o @erosbiondini, principalmente no Instagram, eu convido todos a me seguirem e até divulgarem, porque muitas pessoas falam assim, eu queria conhecer melhor o Eros Biondini. Então fala para todo mundo aí, olha, quer conhecer a trajetória de uma pessoa que tem 20 anos aí na vida pública, mas continua sendo um missionário católico, siga lá no Instagram, @Eros Biondini, lá tem tudo sobre o meu trabalho, tanto missionário, na música, quanto também o trabalho político. Mas acho que nós abordamos tudo que a gente precisava, não é? E eu quero sempre realmente fazer uma reflexão, saber se eu estou correspondendo àquilo que as pessoas esperam de mim e tentar melhorar a cada dia, porque, como diz uma das minhas canções, eu posso ir além. Todos nós podemos ir além. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Então, Jesus falou, se te pedirem para dar 1000 passos, você é capaz de dar 2000. Se quiserem te roubar, te tirar a capa, você pode entregar até um manto. E se te ferirem um lado, você é capaz de suportar o outro bufetão do outro lado também. Então, ou seja, nós podemos ir além.
tanto nas vitórias quanto em suportar as nossas lutas, as nossas dores. É o que eu aprendi com Jesus, é o que eu quero viver, quero passar para as pessoas que caminham ao meu lado. Muito bem, estamos encerrando nosso primeiro episódio do podcast Imagina Acredite, com o deputado federal Eros Biondini, lá do PL de Minas Gerais. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até agora. O deputado já falou, sigam o deputado, @Eros Biondini, vão lá ver todo o trabalho que o deputado vem exercendo ao longo dessa sua trajetória de 2 décadas como parlamentar. E aproveite também e siga o Imagina Acredite, vai lá, nos sigam, curtam e compartilhem o nosso podcast. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.